boa noite. Acho que alguns de vocês já me conhecem e a gente vem divulgando novos métodos para que as pessoas sigam o movimento integral. Não vai ter copo. Dilma Rousseff quer jogar as Forças Armadas contra o povo. A regulação da ação da Marinha, Exército, Aeronáutica no controle dos distúrbios entrega o GLO, garantia da lei e da ordem. O que virou polêmica para o povo na rua foi incluído movimentos organizados na lista de força oponentes. Dilma cada vez surpreendendo mais a população, né? Ao lado de criminosos. A GLO é uma operação militar conduzida pelas Forças Armadas de forma episódica em área previamente estabelecida e por tempo limitado com o objetivo de preservar a ordem pública. Isso acontece quando há o esgotamento dos meios de segurança em determinado evento e pode ser a pedido da Presidenta da República ou por quaisquer um dos poderes constitucionais, mas somente a Presidenta é quem pode autorizar a garantia da lei e da ordem, que pode dar poder político aos militares. Pois bem, a GLO lista como forças oponentes organizações criminosas, quadrilhas de traficantes de drogas, contrabandistas de armas, munições e grupos armados, e etc. e tal. Além de pessoas, grupos de pessoas, organizações atuando na forma de segmentos autônomos ou infiltrados em movimentos, entidades, instituições e organizações. Enfim, a famosa lei de exceção que foi incluída no país para atingir diretamente os manifestantes. Isso é uma tentativa de calar a população. Mas, senhorita Presidenta da República Dilma Rousseff, excelentíssima Presidenta da República Dilma Rousseff, não vai funcionar. Há 3 pontos que me chamam muita atenção nesse texto. O primeiro ponto é que, segundo o que se conhece, somente a Presidenta pode autorizar a garantia da lei e da ordem, a garantia do GLO. E alguns manifestantes acham que essa atitude por parte da presidência é jogar pérolas aos porcos, colocar o cargo de presidente da república para rolo, né? Porque se a senhora fizer isso, a senhora não ganha outra eleição, mas nem aqui, nem na China, entende? O segundo ponto que me chama a atenção é que esse ato pode ser manifestado por qualquer um dos poderes constitucionais. Para mim, sendo assim, já que o povo é o maior poder constitucional no que se diz democracia, Dilma Rousseff, o povo quer as Forças Armadas defendendo de verdade alguma coisa, a população de preferência, porque a Polícia Militar do Rio de Janeiro e demais cidades do país tem deixado a desejar, e nada explica a violência que tem agido para com a população, já que a GLO pode ser manifestada por quaisquer um dos poderes constitucionais e o povo é o maior poder constitucional no que se diz democracia. Queremos a Força Nacional no plenário, prendendo essa corja de corruptos, bandidos verdadeiramente, esses bandidos verdadeiros que existem no país, esses bandidos que não roubam na rua, que faz pior, roubam o povo em geral, e não rouba pouco, roubam um montante, só malote. Então, a violência na rua é o reflexo da falha do governo, e esta atitude nos mostra claramente que o país não tem segurança alguma neste momento e não vai ter tão cedo. Se tivesse investido em segurança, a senhora não iria precisar de forças militares contra a população, porque a polícia militar estaria capacitada e treinada para enfrentar essas circunstâncias, o que não acontece no país.
pois eu particularmente vi nas ruas profissionais desumanos espancando jovens. E já que é assim, vamos logo sacanear, porque brasileiro tem a fama de fazer graça com tudo, então vamos fazer uma piadinha básica. Vamos mandar a marinha para defender o oceano, já que as merdas têm sido despejadas sem tratamento, inutilizando nossas praias para banho e poluindo o mar, né? Fora que mata os animais. Quem sabe se colocássemos o exército na rua, no lugar da polícia militar, para ver se muda alguma coisa, já que a polícia não está dando conta de conter alguns manifestantes, que são exceções, são pequenas exceções, que têm dado trabalho à medida dessas manifestações que têm ocorrido em todo o país. Eu gostaria que a senhora me respondesse, senhora Presidenta da República Dilma Rousseff, por favor, a pergunta que não quer calar para todo brasileiro: por que toda essa repressão, toda essa força para reprimir movimentos pacíficos? Porque os Black Blocs, ao meu ver, foram criados pelo governo. Isso é resultado, é uma resposta da população, dessa população que atingiu um nível maior de raiva da situação que o governo obriga o nosso país a viver. Não estou dizendo que apoio diretamente os Black Blocs, nem que não. Digo que os entendo, pois essa população revoltada, que muitas vezes só responde à violência que a polícia trata, essa população não está destruindo pelo prazer simples da destruição. Eles estão atacando a representação física da corrupção no país. Estão buscando destruir os símbolos do governo, buscando destruir símbolos do governo só. Isso é violência ideológica. Estão buscando destruir os símbolos do opressor. E estão conseguindo. Porque hoje, se eu pudesse descrever o governo do país em uma só palavra, seria desmoralizado. Mas a pergunta que não quer calar: por que há toda essa força para reprimir movimentos pacíficos que, na maioria das vezes, só respondem à violência feita pela força que nos confronta na rua? O porquê disso tudo? Onde está essa força armada quando precisamos verdadeiramente? Quando precisamos de segurança? Onde estão esses profissionais que recebem só... Acho que eles recebem só para trabalhar nesse tipo de situação, né? Nesse tipo de guerra civil que está sendo criada pelo governo contra a população do país. Por que o governo está entrando em guerra com o povo, querendo reprimir a população? Não nos calaremos. Estamos de volta à ditadura militar? Pode responder-nos, por favor, Presidenta Dilma Rousseff? De fato, de verdade, o que acontece em nosso país nesse momento? O que é que está assolando a população brasileira? Já se perguntaram por que essas pessoas estão tão revoltadas? Existem motivos, não é em vão. Começa, por favor, a esclarecer a população. Não estamos pedindo, estamos fazendo uma exigência. Por respeito, senhora Presidenta da República, às pessoas que a colocaram no cargo no qual a senhora está hoje. Fale conosco, até o momento não se pronunciou para o povo em um discurso. É estranho, porque lembro que alguns anos atrás a senhora fazia muitos discursos na época da eleição. A única coisa que interessa de fato para vocês políticos é apenas o nosso voto. Não interessa ouvir o que a população realmente pensa e precisa. Onde está o discurso oficial para a população? Este é um apelo à Presidenta da República, Dilma Rousseff. A população, excelentíssima Presidenta, agradece pela senhora ter acordado do seu soninho de beleza e ver que não estamos brincando. Este é um protesto fundado, tem fundamento, tem lógica, estamos lutando porque temos direito de ir contra a corrente, sim. Hoje somos poucos, mas amanhã seremos o dobro, o triplo, milhões. Enfim, estamos sendo apoiados por outros países, isso é lindo. Gostaria de convidar a senhora, excelentíssima Presidente da República, Dilma Rousseff, e os ministros Eduardo Cardoso da Justiça, Celso Amorim da Defesa e Aldo Rebelo dos Esportes,
para ao invés de fazer reuniões para maquinar um jeito de calar a população, que a senhora e os senhores nos ouvissem, por favor. Fala com o povo de novo, Dilma. Ou essa é a sua tática apenas na eleição? Aproveitem, por favor, juntem-se os 4 e vem dar um rolezinho no Rio de Janeiro, né? Já que o rolezinho tá na moda. De preferência sem helicóptero, porque a população do Rio de Janeiro acha que os helicópteros do governo têm que ficar à disposição de Sérgio Cabral. A gente não esquece. Não adianta fazer discurso, senhora Dilma Rousseff, para os outros países para convencê-los. Seu erro está aí. Tem que provar para o povo do Brasil que está tudo bem, mas nós sabemos que não está. Lançando, bota a cara, Dilma. O povo acredita nas leis para punir os vândalos, mas elas já existem. Não precisa tanto rigor. Você já pensou na probabilidade de ouvir o que queremos, ao invés de colaborar com Crivella e Companhia Limitada para começar uma nova ditadura? Já pensou que não precisa repressão nem acessos? Pode simplesmente ouvir, garantir e agir para com o que o povo precisa, qualidade de vida. Fazer algo pela saúde pública do país, porque a população não pode pagar hospitais caros em São Paulo como alguns governantes, porque essa população não tem dinheiro suficiente para isso. Mas acredito eu que a população que sofre com o Sistema Único de Saúde é a mesma população que confiou o seu voto e colocou a senhora no cargo da presidência. Humanidade, senhora presidenta. E gostaríamos de convidá-la a fazer um teste. A senhora poderia entrar na fila de espera por uns 2 anos, quem sabe, para fazer uma cirurgia, de preferência com os novos funcionários do país, os funcionários do programa Mais Médicos. Pedimos à senhora que reze para garantir que tenha material e depois reze novamente para que não pegue uma bactéria letal dentro do hospital. E mais, creio eu que essa cirurgia a população ficaria feliz em bancar. Podia ser até um botox, né? A senhora está precisando, porque tem algumas rugas assim do lado, alguma coisa assim, enfim. A PL 728 de 2011 prevê que as manifestações durante a Copa de 2014 sejam tratadas como ato de terrorismo. Eu ri, confesso que eu ri a primeira vez que eu vi isso, porque isso é um absurdo. Acho que só uma pessoa sem senso nenhum de decência ou dignidade iria propor isso no Senado, né? Isso é vergonhoso. Que sejam tratados como atos de terrorismo e limita o direito dos trabalhadores à greve. A lei define crime e infrações administrativas com vistas a incrementar a segurança da Copa do Mundo de 2014, além de prever o incidente de celeridade processual e medidas cautelares específicas, bem como disciplinar, tendo direito à greve no período que antecede a realização dos eventos, entre outras providências. Ou seja, isso deixa claro que o país não tem segurança nenhuma, essa é lógica. As penas visam de 15 a 30 anos e especifica questões ideológicas que sejam enquadradas como crime de terrorismo. É para rir, para não chorar. Conforme escrito no texto da PL 728 de 2011, rege: terrorismo, artigo 4, provocar ou difundir terror ou pânico generalizado mediante ofensa à integridade física ou privação da liberdade da pessoa por motivo ideológico, religioso, político ou de preconceito racial, étnico ou xenófobo. Pena de reclusão de 15 a 30 anos. Senhor senador Marcelo Crivella e excelentíssima presidente da República Dilma Rousseff, a voz do povo grita na porta da casa do Sérgio Cabral e ecoa pelo país até chegar em Brasília. Todos que estiverem contra o povo, contra as manifestações, estarão diretamente contra o povo brasileiro. Não concordo com uma só palavra do que dizes, mas defenderei até o último momento o direito de dizê-lo. Isso é liberdade de expressão, liberdade de ir e vir. Nós temos e faremos valer. Sabemos que a PM não está preparada para lidar com essa situação e sabemos também que são marionetes. Quem dá ordem para esses profissionais atirarem? E, enfim,
Por que essa pessoa que dá essa ordem não usa o método como outros países mais evoluídos? Alguns lugares oficiais usam canhões d'água para dispersar manifestantes na hora do quebra-quebra. Por que usam projétil de arma de fogo, gás, bombas, spray de pimenta contra a população totalmente desarmada? A senhora poderia me responder, por favor? Porque, não sei, acho que a senhora não investiu em educação nesse ano que se passou o suficiente para que eu tivesse conhecimento do porquê profissionais que estão armados com armas letais que podem tirar a vida de um ser humano, como que acontece no momento em São Paulo com um estudante que está com 2 balas alojadas no abdômen. O porquê esses profissionais estão atirando, tratando com tanta violência um povo que só está fazendo protesto pacífico, na maioria das vezes só reage contra essas ações absurdas que só mostram mais uma vez o despreparo da polícia do país. Enfim, por que usam esse tipo de munição contra o povo? Porque eu te garanto que aquilo não era bala de borracha, não. Muitas são as perguntas que não têm resposta alguma. Muito se prometeu neste governo e muito pouco foi feito. E por último, não menos importante, faço um apelo à população. Junte-se a nós novamente, vá para a rua, mostre a sua insatisfação, começando na rua e terminando em outubro na urna. Peço a você, brasileiro, que se junte a FIP, ao Voto em Branco Brasil, as mãos limpas, que conheça o trabalho dos advogados ativistas do Brasil. O senhor advogado André Zanardi, meus parabéns. E demais advogados estão fazendo a diferença no país nesse momento que tantos jovens precisam de defesa contra uma mídia escrota que minoriza os nossos movimentos estudantis, faz parecer como se fosse uma agulha no palheiro, mas não é. O que a gente faz hoje no país é algo grande, algo muito maior que nunca foi feito antes. E não nos calaremos. Nunca nos calaremos. Se for preciso dedicar uma vida a esse ato, dedicaremos, porque a gente não vai ficar feliz enquanto a política pública do país não mudar. Estamos recolhendo assinaturas a favor de que se revise os artigos da PL 728. Gostaria de pedir a você que assine. É só entrar no site do Avax. Um apelo ao povo: não se esqueça de nada. Que reflita na urna sua revolta. Não compareça às eleições. Quando o governo se lembrar do povo, verá que nós já nos esquecemos dele. Muito obrigada. Agradeço você novamente pelo tempo que tem me dedicado, vendo aí os meus vídeos que a gente tem postado ao longo de vários protestos, ao longo de várias ideologias. Mas algumas coisas que eu quero dizer para vocês, mas serão vídeos distintos. Muito obrigada, tenham todos uma boa noite. Espero que a política pública do país responda, o ponto de vista do povo. Que não é um ponto de vista só meu. Foram feitas pesquisas, foi perguntado. Isso é em que geral a população do país está pensando no momento. Gostaria de obter uma resposta concreta dos governantes. Muito obrigada a todos e uma boa noite.